Nem todas as capas de livros aqui no Brasil dão muito certo, né? A gente acaba comparando quando a gente vê as capas lá dos outros países, as capas gringas e as capas daqui, e a gente vê que, poxa, poderiam ser iguais às originais, só que aí algumas editoras insistem em colocar um toquezinho brasileiro nas capas, mas nem sempre dá muito certo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu, como designer gráfico, eu sinto a obrigação de dar o meu pitaco aqui, de dar a minha opinião, fazer uma análise sobre as capas gringas e as capas brasileiras. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vou olhar com os meus olhos técnicos de profissional de designer gráfico e, não sei, assim, algumas capas eu realmente discordo que não precisavam ter versão brasileira. Outras capas eu acho bem mais bonitas. Então eu separei algumas capas aqui que eu pesquisei na internet, encontrei em alguns blogs, e você aí em casa comigo, nós vamos dar uma olhada e ver, diga se você concorda comigo ou não. Você comenta aqui embaixo, tá bom? Cada capa que a gente for olhar aqui, você dá uma nota, beleza? Que eu vou dar uma nota aqui também. Antes da gente começar, se inscreve no canal. Eu tenho um grupo no Telegram também, tem um link aqui embaixo. Lá a gente conversa sobre livros. Tem também um podcast, Clube do Livro da Sexta-feira. Se você gosta de podcast, toda sexta-feira tem um episódio novo lá sobre o mundo dos livros. Eu falo sobre muitas coisas. Se você curte, vai lá, ouve e segue também o podcast, beleza? Vamos lá, eu olhei aqui num blog chamado Literatura Estrangeira. Esse blog me ajudou bastante para encontrar algumas capas aí. Outras eu pesquisei. A primeira aqui que a gente vê é livro da Meg Cabot chamado Sem Julgamentos. Aqui a capa nacional é essa. É uma capa muito genérica, não chama muita atenção. É um casal debaixo de um guarda-chuva, na chuva. E aí já tem um elemento que eu não gosto em algumas capas. Acho que a maioria das capas de livros eu não gosto. É quando coloca ser humano, pessoas reais, fotos reais na capa de livro. Nem sempre dá certo. Não é interessante, gente. Vamos usar mais artes, a Illustrator, vamos fazer ilustrações legais, interessantes. Até porque hoje em dia a gente tá vendo aí a onda de livros com capas ilustradas e poucos livros com imagens reais, assim. É a tendência que tá acontecendo. Isso era muito comum lá em 2014, 2015, depois mudou isso, tinha acabado e agora voltou com tudo, esse monte de capas de livros com ilustrações, com bonequinhos e tal. E é legal, eu gosto, eu curto, eu acho bacana. Gosto de livros também que tem aquele Photoshop pesado, uma fonte bonita em 3D e tal, mas é a tendência de agora. Então, por exemplo, esse livro aqui, no Brasil, da Meg Cabot, já não é muito interessante, é meio escuro, é pegar esse casal aqui, colocar um contraste pesadíssimo, misturando com sombra. Assim, quem fez foi a editora, a galera Record. A original lá dos Estados Unidos, a capa é assim, No Judgment. É muito mais clean, é bonita, as cores super combinando, sabe? Um azul com um rosa, bem leve, com a ilustração lá do casal. Tá a mesma coisa, assim, qual foi a proposta da capa do livro? Um casal debaixo de guarda-chuva na chuva? Beleza, mas olha a diferença. Então, assim, ponto pra capa gringa. Já a próxima capa aqui, meu Deus, é uma coisa que eu sempre, toda vez que eu vou ler o livro ou que eu compro o livro da Taylor Jenkins, é sempre isso que acontece. As capas nacionais da Taylor Jenkins Reid são muito feias. Olha, os fãs que me desculpem, os ilustradores, capistas nacionais que me desculpem, mas falta um pouquinho. Nossa, os livros dela fazem tanto sucesso, mas as capas poderiam ser mais atrativas. Eu sei que, baseado no sucesso que ela tem, hoje em dia a capa não importa. O que importa mais é o nome dela, assim como o Stephen King. Por isso que os livros do Stephen King é sempre, assim, é isso aí. O nome dele toma mais conta da capa do que qualquer outra imagem, mas é porque o Stephen King, ele vende qualquer livro, vende muito, não importa se tem capa ou não. Mas aqui, esse livro da Taylor Jenkins essa capa é do livro Em Outra Vida, Talvez. Cara, a capa no Brasil, ela é, primeiro, um cinza meio estranho, uma parede de cinza... Não, uma parede de cimento queimado. Aí tem uma mulher pela metade, meio ilustrada, com um cachorrinho. A fonte também não me agradei. Eu não gosto dessa capa. Eu tenho esse livro, mas eu não gosto da capa. Pra falar a verdade, eu não gosto de nenhuma capa da Taylor Jenkins. Mas essa aqui, em particular, é a que eu menos gosto, de verdade. É a capa que eu menos gosto. Não me atrai. As cores não me atraem. Lá na faculdade, a gente aprende sobre psicologia da cor. De como ela é extremamente importante pra atrair
um público. Cada cor é aplicada para um tipo de coisa, então para alimentação, para impressão, seja lá o que for, para produtos de cosméticos. E na literatura, na parte impressa, nessa área também tem que ser pensado, né? Se eu decidisse olhar esse livro e pensar em comprar pela capa, eu não compraria. Já a capa gringa também não ganha muito. Minha opinião, não tem muita assim diferença. Nossa, realmente é melhor. O que ganha nessa capa gringa aqui, eu acho que é a cor. É um azulzinho bem clarinho. Porque a fonte aqui é imensa, metade da capa do livro é com o nome dela. Embaixo, Maybe in Another Life. É uma fonte qualquer que acharam lá, não pensaram, não tiveram nenhum cuidado de colocar um título, uma fonte no título mais bonita, né? Mas assim, aí tem uma personagem aqui de costas, não sei se é uma foto, não sei se é ilustração, não dá pra saber aqui. E tem uns portas-retratos espalhados ali, parece que estão na parede. Mas eu sei que a história, eu não faço ideia do que se trata desse livro, mas se na capa brasileira tem porta-retrato e na capa gringa tem na parede, alguma coisa tem. Então, assim, como eu não li o livro, eu não posso fazer uma crítica sobre o conteúdo da capa, eu tô fazendo crítica do design mesmo. Então não ajudou muito. Então, assim, na capa brasileira, as cores não foram muito atrativas, mas a fonte lá do título foi legal. Já na gringa, as cores foram mais atrativas e a fonte deixou a desejar. Então, assim, vou botar um empate aqui dos dois livros, tá bom? Então, empatou, 1-1. Próxima capa, essa capa aqui vai ser um pouco difícil, porque tem elementos divididos aí, tá? Mas vamos falar sobre Biblioteca da Meia-Noite. A capa nacional é essa verdinha com os livros lá. Tem toda uma ideia legal, que pensou em botar, tipo, no escuro. Alguns livros verdes têm um destaque maior, eles aparecem no escuro. E assim, é legal, é muito interessante, né? Tipo, porque tem toda a descrição da história disso também, dos livros e tal. Eu achei bem bonitinho. Agora, lá na capa gringa, ele já é uma coisa um pouco mais diferente. Não tem uma biblioteca, né? Não tem os livros, mas tem vários detalhes aí que acontecem na história de A Biblioteca da Meia-Noite. Não vou falar muito, porque senão vou entregar aqui. Mas esses buraquinhos aqui que entram e saem os personagens tem um pouco a ver sobre a história do livro. Então, assim, cada detalhe é uma história que é contada no livro. Então eu achei bem interessante, mais explicativo, né? A fonte também tá bem legal, eu curti. Não tô desmerecendo a capa brasileira, porque foi bem legal a ideia que tiveram lá de botar no escuro, né? Mas são só os livros que estão ali. Já o dos Estados Unidos, a capa, ela te entrega mais algumas coisas interessantes, entendeu? As cores também são legais. Tá assim, páreo duro, então não vou desmerecer a capa nacional. Então vou colocar aí pontuação 1-1, tá bom? Agora, por último, tem a capa de Vilão da Vitória Schwab. Essa capa, eu já vou dizer pra você que não me atraiu nem um pouco, tanto que eu demorei muito pra ler esse livro pela capa, eu julguei pela capa. Pra mim, ficou muitas coisas subjetivas na capa que decidiram entregar algumas situações da história ali na capa, com alguns elementos, mas que pra uma pessoa que não leu, não sabe da história, aquilo passa despercebido, totalmente despercebido, e aí fica preto no branco, e aí fica uma sombra no fundo. E, sei lá, pra mim não foi muito interessante essa capa e não me comprou. Já a capa gringa, pelo menos foi essa que eu achei na internet, essa aqui, vermelha, ela é toda vermelha e tem esse caminho de ossos aí e o personagem lá no fundo. Achei um pouco mais clean a capa, até porque a capa nacional, ela é cheia dessas, parecem ossos, né, pretos, ela é branca com os ossos pretos, e aí arremete tanto os ossos como grades de prisão, pelo menos foi isso que eu entendi. Sei lá, muita informação, tanto na frente como atrás, tem umas palavrinhas, e eu achei já essa capa aqui mais clean, mais, né, principalmente porque vermelho chama muita atenção. Mas, como eu falei, não passa de uma opinião minha, tá bom? Falei um pouco da minha opinião e um pouco de coisas técnicas. Se você discorda de algumas aqui, você me fala aqui embaixo por que você preferiu a outra, beleza? Bom, foi isso. O vídeo foi mais divertido, foi mais pra gente falar sobre essas capas. É uma coisa que eu sempre discuto quando eu compro o livro e aí eu vejo a versão gringa. Eu sempre prefiro a versão gringa. Raramente é a versão nacional. Será que eu tô errado? Mas eu não posso deixar de parabenizar também muitos capistas que fazem capas lindas, lindas, lindas e nacionais, que às vezes eu vejo
E aí, quem sabe, num próximo vídeo a gente bota só um compilado de capas que ganham das capas gringas. Quem sabe? Vocês podem me ajudar aí. Bom, é isso. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Também entra no grupo Telegram lá pra gente conversar. E não esquece de ouvir o podcast. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!